Olá pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o podcast que mais cresce no Brasil. Com um novo som, nenhuma imagem. Mas um som muito bom. Mas um som excelente. Eu sou o Rafael Coelho, seu apresentador, e a minha inteligência é artificial. Comigo estão Leonardo Wittmann. A minha inteligência também é artificial. Olá pessoal, tudo bem? E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, essa comunidade intensa e imensa que só cresce. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco de bastidores e deixar vocês saberem também que esse é o primeiro episódio, na verdade, que a gente tá gravando depois do podcast estar no ar. A gente tá, depois de semanas de trabalho, estamos agora num alívio e passando nervosismo ainda. Estamos aprendendo, mas vocês vão ver que nesse episódio a gente vai fazer algumas mudanças de estrutura e experimentar umas coisas novas, ver o que funciona, o que não funciona. Gostaríamos muito de ter feedback e saber opiniões a respeito. Não, eu queria também conversar com vocês assim rapidinho. Vamos ver o que vocês têm visto ultimamente, que tem chamado a atenção, o que vocês têm curtido de assistir, o que vocês podem recomendar. O que eu assisti faz uma semana e meia, mais ou menos, eu decidi fazer uma mini maratona Nicolas Cage. Então, em 3 noites consecutivas, eu assisti 3 filmes do Nicolas Cage, que foi Caça às Bruxas, de 2011, depois A Ilha, de 2019, e por último... A Ilha? A Ilha, sim, de 2019. Que filme é esse? É basicamente um filme onde um cara vai consertar a cerca da casa do Nicolas Cage, mas ele acaba tendo que ficar dentro da casa do Nicolas Cage durante uma tempestade. E além dos dois, tem ainda a mulher do Nicolas Cage, com a qual ele não tem uma boa relação. E acaba sendo que meio que não um triângulo amoroso, mas acaba sendo um filme meio sexy, meio suspense. Assim, é um filme... É difícil de definir, assim. É bem difícil de definir. É um filme... É um filme, digamos assim, um pouco bizarro. Eu posso perguntar por que de todos os filmes do Nicolas Cage tu escolheu esse? Pode perguntar, mas eu não sei responder. Mas eu escolhi Tá, qual é o esse. terceiro filme que tu viu? O terceiro filme que eu vi foi... Eu incrivelmente esqueci o título do filme. Dupla Implacável. É um filme com o Nicolas Cage, o Guy Pearce e a January Jones, que depois que a mulher do Nicolas Cage, no caso a January Jones, é atacada, o Guy Pearce, que é uma pessoa que o Nicolas Cage não conhece, o personagem do Guy Pearce chega pro Nicolas Cage com uma proposta de tipo, a gente pode pegar o cara que atacou a tua mulher, contanto que no futuro tu faça serviços para nós. E daí o Nicolas Cage, um pouco relutante, aceita, e evidentemente ao longo do filme ele meio que vira não um integrante, assim, mas ele é meio que obrigado a fazer coisas para essa organização secreta. Esse, dos 3 filmes que eu vi, esse eu achei o mais fraco, assim, eu acho que ele também é um filme bem problemático em alguns sentidos. Mas, para quem ainda não assistiu, eu recomendo o primeiro dessa lista que eu falei, que foi o Caça às Bruxas, que tem a dobradinha Nicolas Cage e Ron Perlman no mesmo filme, então já é um segredo de um pseudo-sucesso. Eu acho que eu fui ver esse filme no cinema e é incrível. O cara, falando em incrível. Nicolas Cage, ele tá num filme chamado Pig, que tá sendo muito bem avaliado verdade. pela crítica, cara. Dizem que a atuação dele é muito legal. Eu não consegui assistir esse filme ainda, mas tenho muita vontade de ver, cara. Pelo que eu vi do filme, trailer e tal, material de divulgação, parece muito legal. Bom, eu vi, esse fim de semana eu assisti o Cage, que saiu agora no Netflix. É um filme, cara, eu achei super divertido, porque é um filme de ação na linha do Adrenalina com Jason Statham. Só que com a Mary Elizabeth Winstead no lugar. E basicamente ela é envenenada com radiação e daí tem 24 horas pra matar as pessoas que... Yakuza inteira, basicamente. É divertido. É meio, tipo, um filme de ação, se passa no Japão, bem louco, assim. Tem bem filmado, tem um clima super noturno, com um monte de neon. Mas eu acho legal. E daí tem um momento que ela entra num bar de noite e tá tocando uma banda chamada Bandmade, que eu gosto muito também, uma banda japonesa de hard rock, que eu recomendo também pra quem gosta do estilo, é uma boa banda. O filme é legal, as críticas estão pegando no pé, pesado, mas o roteiro não é super original, mas é um filme que eu achei que vale a pena, a ação é muito divertido. Cara, já que a Bacana, gente tá bacana. dando dicas aqui, tu falou em Netflix, eu lembrei de 2 séries da Netflix que eu acho bem interessante falar, porque são séries que não são comentadas, assim, quase em lugar nenhum. Cara, e eu acho que isso é um pecado, cara, porque são séries
tem várias que não são comentadas e são boas. Uhum. Mas eu separei Tipo aqui Stranger duas Things. que são... É, tipo Stranger Things. Ninguém fala de Stranger Things. Não sei nem Sai Uma 3 série- séries por semana na Netflix também, então... Lado B da Netflix, a Netflix nem divulga, nem coloca na nossa cara. eu tenho uma série pra falar também. Não, mas as séries que eu queria falar são... A primeira série é uma série policial chamada Trapped, que é até uma série que eu já indiquei aqui pro Leonardo nos bastidores, aqui quando a gente tava tendo as nossas conversas super intelectuais para preparar os episódios aqui do podcast. Super intelectuais, Eu sem indiquei. dúvida. Então, essa série Trapped é uma série islandesa e é uma série policial muito interessante, com personagens bem desenvolvidos. É uma série que lembra um pouco a série da HBO Mare of Easttown. Até foi por isso que eu indiquei, porque o Leonardo falou sobre Mare of Easttown e eu lembrei dessa série. Vale muito a pena ver. Trapped, ela não tem nome em português que eu saiba. E a outra série que eu queria indicar também é uma série canadense chamada Entendeu ou Precisa Desenhar, que é uma comédia dramática no Canadá, mas é falado em francês, né? A parte francesa do Canadá, não sei se é em Quebec que se passa a série, mas é sobre 3 amigas que, tipo, elas lidando com a vida difícil no subúrbio acho que é de Quebec, não lembro exatamente a cidade. E, Montreal, é uma série talvez. bem interessante. Pode ser Montreal também. É bem interessante, ela parece que vai ser uma série leve, assim, cômica, mas ela acaba trazendo temas bem importantes, mais pesados, assim. Então, são 2 séries que, tipo, eu nunca vi ninguém falando e eu fui catar no catálogo da Netflix, porque eu já tinha visto, sei lá, quase tudo e achei essas séries muito legais. Tu falando em série agora me lembrou também... Essa acho que saiu ano passado. É uma produção espanhola, me surpreendeu. Eu acabei assistindo porque o título me chamou a atenção. E foi super surpreendente, que é Warrior Nun, a Freira Guerreira. Uau. É muito legal. É tipo... É sobre uma seita secular de freiras que têm superpoderes e lutam contra demônios. Tem uma vibe meio Buffy, mas é bem mais moderna, bem mais divertida. Eu achei super legal. E ainda vem da Espanha, tem um outro clima, outra vibe toda. Recomendo fortemente. Acho que saiu ano passado. E tem um vídeo no YouTube do elenco recebendo a notícia por uma chamada de Skype, que eles foram renovados para a 2ª temporada. E daí eles ficam super emocionados também. É legal. Pô, Bacana, o bacana. título já é fantástico, né? Foi por causa do título que eu acabei vendo. A imagem também parecia... O cartaz que tinham posto parecia uma bobagem, assim. Eu tenho que ver isso. Mas no final era bom, bem bom. Mas... Bom, e agora... Acho que chegou a hora da gente pegar nossas anotações. Eu tenho Agora é hora pilhas e pilhas e de pilhas de alegria. papéis agora. Vamos sorrir e cantar, analisar o Ex Machina. Vamos Spoiler. sorrir e cantar. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa de uns 15 minutinhos e daí a gente volta pra falar do Ex Machina. Beleza, 15 vamos pros nossos comerciais. Vamos pros reclames agora. Entra a música. Eu vou pegar uma coisa pra beber, porque eu tô com a boca seca já e meu copo já tá vazio, então Tá, mas vai dar ruim daí. Tá, tu não falou 15 minutos mesmo. Não, né? é uma pausa mesmo. Mas não, Oi? mas não de 15 minutos. Não, óbvio que não, Leonardo. Eu vou pegar um refil e já volto. Tu é o host, tudo que tu falar eu vou acreditar. Estamos de volta com Eu Quero Ver o Filme e hoje nós vamos falar sobre Ex Machina, Instinto Artificial. Da descrição do Netflix, um programador ganha uma semana na casa de campo do CEO da empresa. Lá, recebe a tarefa de testar a inteligência artificial de uma androide enigmática e sedutora. Alexandre e Leonardo, o que vocês têm a falar dessa descrição maravilhosa? Descreve o filme que vocês viram? Descreve um pouco o filme, mas acho que não pega bem o cerne do filme. Parece um pouco um filme com uma vibe um pouco diferente da que a gente assistiu. Parece um filme de sábado de noite da Band, assim, Sim. depois das 11. Meio misleading, eu diria. Meio... eu não sei a palavra em português pra isso, mas, tipo, meio que te tira do rumo certo do filme. Bom, eu não sei quem escreve essas descrições, nem quero tirar o emprego dessa pessoa, porque eu acho uma arte maravilhosa e eu sempre aprecio as descrições que tem lá. O Ex Machina é dirigido... Olha. Oi? Eu vou dizer que essas descrições elas devem ser pensadas pra fazer as pessoas quererem ver o filme. É Então, verdade. Talvez
Talvez seja alguma estratégia de divulgação. A gente não entende de criação de sinopses, assim, para plataformas de streaming, né? Então, sei lá. É que nem os thumbnails, que eles ficam mudando também de tempo em tempo pra fazer as pessoas clicarem no filme. Às vezes me confunde, eu acho que eu já não vi um filme. Olha só, isso parece interessante. Daí quando eu clico, eu já vi esse filme. Mas Ex Machina é dirigido por Alex Garland, é o filme de estreia dele no cinema de longas-metragens. Ele trabalhou como roteirista no Extermínio, Sunshine, Dredd. Também dirigiu Aniquilação, que é um filme que eu gosto bastante. Muito bom esse filme. É muito bom, né? O Dredd também acho muito bom, mas ele só foi roteirista. Sim. Inclusive é um filme que acho que a gente vai ter que levar holofotes pra ele no futuro. Concordo. E também, como curiosidade, eu já conhecia o trabalho dele há anos, aparentemente. Porque ele fez o roteiro dos jogos Enslaved, Odyssey to the West e um remake do Devil May Cry DMC, que são jogos bem divertidos e interessantes. O Enslaved é com o Andy Serkis e é uma loucura completa, é uma reinterpretação do conto que inspirou o Dragon Ball original e é tipo homens... É humanidade versus máquinas também, é super existencialista, é divertido. Eu não sabia que o Alex Garland também tinha escrito roteiro de videogame. Realmente não sabia. Pois é. Eu conheço ele há mais tempo, assim, tipo, eu já li um livro dele que acho que se chamava Coma, e ele começou como escritor, né? O primeiro livro que ele lançou, se escreveu não me engano, a Praia também. A Praia, exatamente, que depois foi transformado em filme com o roteiro dele, se eu não estou enganado, e dirigido pelo Danny Boyle. E... Enfim, mas é interessante também essa carreira dele, porque ele fez uma certa migração, assim, de escritor, depois roteirista, e depois diretor e roteirista, né? E acho que o Ex Machina, como um primeiro longa, assim, um primeiro filme como diretor, é um ótimo cartão de visitas, assim, né? Pelo que o Rafael falou aí sobre o tema é recorrente, então, na carreira do cara, né? Tipo, essa coisa da máquina versus humano. E, de repente, é um tema que intriga o cara e tá trazendo de novo nesse primeiro filme dele, né? E também... eu acho que sim, até... E também eu quero lembrar também que ele foi roteirista do filme Não Me Abandone Jamais, que é baseado num livro do Kazuo Ishiguro. Que o filme eu me lembro que eu não... Com o Andrew Garfield, né? Com o Andrew Garfield. O filme eu me lembro que eu não curti tanto, assim, mas também tem um pouco essa discussão, né, tipo, de vida artificial contra a vida não artificial. Tem algo, assim, ali no meio, assim, né? Porque trata de clones, eu fui ver enfim. esse filme no cinema e não lembro nada. Eu me lembro pouquíssima coisa também. Antes de falar sobre Ex Machina, eu gostaria de avisar que esse episódio vai conter spoilers para o filme todo. Nós vamos falar de tudo do filme. Se tu não viu ainda, eu recomendo pausar o episódio agora e vai ver. Ou se não quiser, pode ouvir o episódio também. A gente descreve as cenas do filme conforme elas progridem, meio que dá uma ideia geral do que acontece. Ex Machina conta a história de um programador, que é... O ator é o Domhnall Gleeson, que eu gosto bastante dele, inclusive. Ele trabalha para uma empresa chamada Blue Book. Ele vence um concurso do escritório e nesse concurso ele ganha uma visita de passar uma semana na casa do CEO da empresa, que é o Nathan, que é o ator é o Oscar Isaac, que já é, para quem já ouviu o primeiro episódio do Eu Quero Ver o Filme, já vai estar familiarizado com a nossa opinião sobre ele, que é um grande ator. Aliás, esse acho que foi o filme que trouxe o Oscar Isaac ao estrelato, né? Que eu me lembro. Eu acho que o Ex Machina, se eu não me engano, estreou também em 2015, que foi o mesmo ano que o Star Wars, a Força, The Force Awakens, como é que é em português? A Força Desperta. O Despertar da Força. Então... eu acho que foi mais o Star Wars que deu visibilidade pra ele, na real. Eu lembro de estar na hype pra ele estar no Star Wars por causa do Ex Machina, provavelmente. Eu acho que assim, cara... Sem querer pular muito adiante, mas muito por causa da cena da dança dele. Eu acho que o Ex Machina deve ter dado uma visibilidade pra ele muito grande dentro da indústria. E o Star Wars daí, tipo, alavancou a carreira do cara pra um nível mais popular, assim, né? Mais abrangente. É verdade. E de lá pra cá ele fez X-Men, fez um monte de coisa legal. O Nathan ele tem numa... Cara, o começo do filme é o helicóptero vai chegando e eu dali já tive... Minha primeira anotação que eu peguei é vibe extremamente Jurassic Park, do helicóptero chegando sobre... Primeiro ele tá numas geleiras, daí chega, parece uma floresta, e pousa num descampado, o Domhnall Gleeson sai, pra que lado é a casa do cara, ele diz, segue aquele rio lá, que é super engraçado, e já imaginar um
um cara tech bro, assim, Um CEO, tendo bro. que andar no rio, no meio da mata, Ah, é engraçado. aham. Eu tive uma outra leitura desse começo também, cara. Eu tive uma leitura desse começo que eu pensei. Essa vez que eu vi o filme, eu já tinha visto ele anteriormente, né? Daí eu assisti novamente aqui pra gente comentá-lo. Então eu já sabia do desenrolar da história. E esse começo me pareceu muito assim, o mundo externo sendo estabelecido, pra gente saber que tem uma coisa fora daquela mansão, contrastando com todo o restante do filme que se passa quase 100%, tem algumas cenas externas só, mas pouquíssimas, quase 100% naquele lugar, É. que é um lugar totalmente isolado, e essa natureza em volta desse lugar, que aliás é muito bonito, os planos abertos são muito legais. São uma paisagem É. muito bonita mesmo, assim, verde, e as geleiras são bonitas, todo verde, mas me passa uma impressão de um lugar, assim, quase paradisíaco, divino, sabe? Que é uma coisa, tipo, ele está isolado de todo mundo, ele é superior É. a todo mundo, ele mora lá naquele local paradisíaco, é uma coisa que dialoga com essa questão de, eu sou um deus, que depois o filme vai buscar. É isso que eu ia dizer, né? É verdade, boa observação. Tipo, o paraíso, e aqui tem o Nathan, que é CEO, que cria... Enfim, a gente vai ver o que ele vai criar em seguida. Mas o que eu queria destacar desse começo, que eu não me lembrava do começo, eu também revi o filme semana passada. A primeira vez que eu vi o Ex Machina, acho que foi em 2017, e o que me chamou muita atenção nesse começo é que nessa cena que o Caleb, né, que é o personagem do Donald Gleason, ele recebe esse convite, assim, ou ele... Não é um convite, né? Ele foi sorteado. Ele foi sorteado, Ele né? foi um funcionário sorteado da empresa pra ir pra casa do Nathan, que é o CEO. Toda essa cena, ela não tem nenhuma fala, né? E é uma cena muito rápida. É uma cena, assim, acho que criada, filmada de uma maneira muito concisa. Porque tu só vê o cara ali na frente do computador, daí ele recebe o resultado do sorteio, as pessoas parabenizam ele, e logo em seguida ele já tá no helicóptero, indo pra essa residência isolada. E é aí que a gente tem a primeira fala do filme, que eu acho que também é muito legal, porque Verdade. a primeira fala do filme é também do Caleb, que ele pergunta pro piloto do helicóptero, que ele pergunta tipo, em quanto tempo a gente vai entrar no território do Nathan? E daí o piloto responde... Nós já estamos sobrevivendo à propriedade dele há 2 horas. Exatamente. Então isso já dá uma preparação muito legal, assim, pro espectador, né? Dá uma dimensão também do quanto o Nathan é trilionário, provavelmente, não sei. O Blue Book, na verdade, é uma mistura de Facebook e Google, né, no texto do filme. Fica estabelecido que é a ferramenta que é de um sistema de procura que junta dados, mas o nome é Blue Book, que obviamente remete ao Facebook. Sim. E daí, chegando lá, a casa de fora parece um container, só que de madeira. Uhum. E daí tem uma máquina que tira uma foto do Caleb, ele sai com uma cara toda errada. E ele ganha um cartão que dá acesso a ele a locais, isso vai ser explicado um pouquinho mais além. E a casa fala com ele, né? Isso que é um elemento importante pra gente já estabelecido toda essa tecnologia desse lugar, né? É um lugar totalmente tecnológico. Daí ele entra, tá tudo vazio, assim, tudo extremamente bem arrumado, bonito, ambientes grandes e tal. Logo depois ele encontra o Nathan, né? O Nathan tá ali praticando boxe. Ele entra na casa e o Nathan tá ele ouve, eu acho que, barulhos de alguém batendo em algo, vai se aproximando e o cara tá na sacada treinando boxe. E daí acho que a gente tem a primeira coisa que também chama a atenção de um dos temas do filme, que o Alex Garland, inclusive, comenta, que é muito sobre masculinidade. Uhum. E daí nós temos esse contraste do cara mais inseguro, mais retraído, que é o Caleb, e o Nathan, que é super masculino ali, suando, mais forte, meio... não sei se ele tá com camisa de física ou sem camisa nessa cena. Tá com camisa de física. Camisa de física, né? Sim. Mas todo suado e já imponente fisicamente, assim. O Caleb já se diminui perto dele, assim, imediatamente. Sim. Eu gostaria que... Só pra completar, o que me chamou também um pouco a atenção no personagem do Nathan é que ele é o CEO, que mora ali no meio da floresta, mas é um cara super eco-friendly, assim, né? Um cara super, tipo, a favor de... Pelo menos da maneira que eu enxerguei, assim, um pouco, tipo, a favor da natureza. Uhum. E, tipo, porque, por exemplo, tudo na casa dele, até onde eu me lembro, nada é feito de plástico, né? É tudo vidro ou algum outro produto que não seja plástico. Então, acho que também tem um pouco essa... mas tem bastante madeira lá dentro pra... Tem, mano. Bom, é verdade, tem isso, é verdade. É verdade.
Eu vou te dizer que eu não consigo enxergar um ponto positivo nesse Nathan. Eu quero expressar aqui a minha revolta com essa personagem, porque eu acho que esse cara é um mala, é um pé no saco, um arrogante, um ególatra, um misógino, e eu não suporto esse cara. Eu sou o Nathan, eu sou muito rico, eu tenho uma mansão, meus vidros, eu tenho muitos vidros e janelas de vidros. Eu sei tudo que você está pensando porque eu sou muito inteligente e eu sou muito rico. Por falar em vidros, esse filme adora mostrar coisa através de vidro. Exato. Sim, sim. Daí, depois que o Caleb chega, eles conversam, o Nathan revela que construiu uma robô humanoide feminina chamada Eva, que tem inteligência artificial, e revela também lá que o Caleb tá lá pra testar a inteligência dela, fazendo o teste de Turing. O teste de Turing, que na verdade é o teste que ele terá que fazer futuramente no filme, né? Com a Android, que é para saber se a Android, no caso, ela tem consciência ou ela apenas está simulando ter uma consciência, né? Algo assim. A Eva, que é interpretada pela Alicia Vikander. Alicia Vikander, que, aliás, foi vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Garota Dinamarquesa. Também importante pro teste é se pro Caleb esquecer se a Eva é humana ou não durante as sessões de conversa com ela. E a Eva, assim, ela visualmente já é bem robótica. O Caleb, inclusive, questiona, eu tô vendo que ela é um robô, como é que eu vou fazer o teste? E o Nathan fala, não, exatamente, esse é o propósito do teste, eu vou te apresentar ela como um robô, e o teste é pra ver se a consciência dela é capaz de te convencer que existe ali pensamento real por trás daquele corpo, independente de saber se ela é um robô ou não. Cara, eu Ela acho fica... Eu acho que aí a gente já começa a entrar um pouquinho num dos temas do filme que eu acho muito... É um dos temas que eu acho mais interessantes desse filme, que é tipo, o que é a vida, na real, né? Onde está a vida? Sim. Se a vida está nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, na nossa parte biológica, ou simplesmente na nossa consciência, né? Eu acho isso bem interessante. Esse teste, né? Tipo, a gente é capaz de ter empatia por uma máquina, né? Na verdade, a gente tem empatia pelos comportamentos ou a nossa empatia, ela necessita de um outro ser biológico na nossa frente, né? Isso é uma discussão legal que o filme levanta. Essa é realmente também a parte que mais me interessou do filme, assim, que eu acho mais divertido. E daí, a gente conhece a Eva, ela fica numa sala isolada de vidro toda, e o Caleb tem que interagir com ela através do vidro, assim, eles ficam bem distanciados. O Caleb imediatamente fica fascinado com ela, ele tenta discutir como é que tu programou isso? E o Nathan só fala, não, conversa com ela, vê como se fosse uma pessoa, não te preocupa. Não quero falar sobre programação, eu quero resposta simples para pergunta simples. Essa é a parte que eu até simpatizo com o Nathan, que ele parece um cara, ok, vamos só experimentar isso, sentir qual é o feeling da coisa, assim, em vez de entrar em coisas técnicas e tal. O Nathan é um cocôzento. O Nathan é um cocôzento. Não, eu não tô defendendo ele, eu só tô dizendo que esse aspecto... Não, ele sem dúvida, o Nathan é um personagem detestável, mas é um personagem detestável muito bem feito, assim, né? Acho uma ótima atuação do Oscar Isaac, assim, tipo... Exatamente. o Oscar Isaac... Sim, é tipo uma... O Oscar Isaac tem um carisma também que faz... Sim, exato. Tu queria gostar do pior monstro. Dos piores... não, todo personagem que ele faz é bom. O fato de eu ter odiado essa personagem é uma das provas da atuação boa do Oscar Isaac. Sim. O cara faz muito bem. Uhum. E só pra não deixar passar, eu acho que o filme, não sei se ele faz essa relação direta com... Porque atualmente a gente tá vendo, assim, essa corrida espacial dos bilionários, sabe? Eu tô falando aqui de, sei lá, Elon Musk, Jeff Bezos, sabe? Eu acho que esse filme me remeteu muito a isso. Esse personagem me remeteu muito a isso, sabe? Essa busca pelo avanço tecnológico meio, sei lá, não sei se sem medir muitas consequências seria muito esse termo, mas me lembrou muito essas figuras, sabe? Esses bilionários da tecnologia. Totalmente. Não, e também é legal também comentar que o Caleb, ele fica fascinado pela Eva, por ela ser uma ciborgue, mas ele também não demora muito para ele se sentir atraído por ela, né? Não é só uma... Isso é algo que acontece até... Eu diria que é quase imediatamente. Exato. Não é tipo... Ele não enxerga só ela como um experimento, né? Como algo para ser testado ou analisado. Sim. Isso vai justificar algumas atitudes dele mais adiante, né? E à primeira vista é recíproco, né?
pelo menos o roteiro joga pro espectador que isso é recíproco, que ela também se apaixona por ele. Eventualmente, numa das conversas, a Ava conta pra ele que ela pode causar a queda de energia quando ela põe a mão ali num plug na parede. Eu não sei o que ela faz ali, descarrega uma energia, alguma coisa, mas cai a eletricidade de todo o complexo, que a mansão, né, como o Nathan explica, na verdade, é um complexo, é um laboratório gigante. Não é bem uma casa, na verdade. Mas daí, quando cai a eletricidade, entra um sistema alternativo que tranca todas as portas. Mas, teoricamente, as câmeras estão todas desligadas. E o Nathan, que fica observando eles de longe por um monitor, não tem como ver. Eles trocam mensagens ali, que teoricamente só entre eles. E a Eva fala que o Nathan é um mentiroso e que não se pode confiar nele. Sim, exato. Acho que já cria... Acho que isso na primeira... Talvez até seja A gente já fica na tensão, ok, opa. Já cria todo esse clima de tensão, de monitoramento, assim, né? Mas também de voyeurismo por parte do Nathan. Eu acho que uma coisa que ajuda nessa questão do voyeurismo que tu falou, até nem tinha pensado nisso, bem colocado, cara. A fotografia eu acho muito interessante, que fica tudo vermelho, né? É um filtro de luz vermelho, que é tipo, não tem nem nuance de cor, é tudo vermelho ou sombra. Né? E dá esse tom mais tenso e de voyeurismo que tu falou. Mas eu acho um pouquinho esquisito essa parte das quedas de luz. A primeira vez que eu vi esse filme, eu também achei a mesma coisa. O cara é tão gênio da tecnologia, ele tem tanto controle sobre aquele lugar, que será que ele não percebe... Por que ele não percebeu que ele estava sendo controlado por aquela androide? Será que ele não perceberia isso? Eu fiquei pensando isso, sei lá. Eu acho que e isso é um ponto interessante também, talvez pareça um pouco forçado para algumas pessoas que assistam esse filme. E eu não realmente vou te dizer que eu não cheguei a pensar sobre isso, mas eu acho que esse filme, de certa forma, toma algumas liberdades, assim, de não explicar tudo de uma maneira super científica ou super técnica, sabe? Tipo, a gente não nos explica, sei lá, como o Nathan criou, né, a Eva, assim, qual foi, tipo, a técnica que ele usou, os materiais, ou, tipo, só nos dito, o Nathan criou essa inteligência artificial. O Nathan criou essa casa subterrânea que é super tecnológica. Como, com qual tecnologia... Não é explicada. E é uma... A tecnologia que ele usa é o dinheiro. Que nem o Batman. É uma proposta que o filme te dá, entende? Ele não vai explicar como aquela tecnologia necessariamente funciona, o que eu acho uma coisa boa. Eu gosto que seja assim. Eu também acho que dá pra dar uma leitura que o Nathan sabe que aquilo acontece, que a Eva causa aquilo, e meio que deixa acontecer porque ele tá meio que armando pra cima do Caleb, como a gente vai descobrir em seguida, na verdade. Sim. Nem demora muito. Essa coisa do filme não falar como as coisas são feitas, o roteiro até faz menção a isso. Se vocês lembrarem, tem um diálogo do Nathan com o Caleb, que o Caleb quer começar a perguntar como é que a Eva funciona. Daí o Nathan fala pra ele, tu quer saber como ela funciona? Daí meio que desconversa. Tipo, falar de outra coisa, sabe? Tipo, não vou te dizer. Ele chega a falar isso pro cara. Também acho que é importante ressaltar que a primeira interação dos dois, a primeira coisa que o Nathan dá pro Caleb é um bolo de papel pra ele assinar um contrato de confidencialidade, pra não revelar nada do que acontece ali. Então é tudo entre os dois. O Nathan também tem esse... Eu acho que é duas coisas. Ele tem esse propósito de proteger a propriedade intelectual, por assim dizer. Mas também que eu acho que ele é mais interessado na interação mesmo. Acho que assim, o propósito do Nathan pra coisa toda é bem tátil. É como pessoas lidam com a inteligência artificial, como a inteligência artificial lida com pessoas. E acho que o filme tenta passar essa ideia. Também é uma maneira de proteger o roteiro de dizer, isso é impossível, aquilo não sei o quê. A gente sabe que é impossível. Mas dentro do universo do filme funciona. Sim, esse acordo de confidencialidade também é entregue... O Nathan também entrega isso pro Caleb, sim, logo depois que eles se conhecem, né? Então logo depois da apresentação do Nathan no filme, tu já sente, tem uma coisa nesse cara que não dá pra confiar. Eu acho que isso também é uma proposta interessante do filme, que não é aquela, sei lá, aquela enrolação no bom sentido de, tu só vai perceber depois de 1 hora de filme, depois de 1h30, depois de 40 minutos, que esse cara tem algo errado, que esse cara tem algo de suspeito. Não, tu olha pra ele nos primeiros segundos, tu vê, esse cara está tramando alguma coisa que ele não vai revelar, entendeu? Ou tu só vai descobrir mais tarde, mas desde o começo tu já sente
essa tensão até entre o Caleb e o Nathan, né? Fica bem, bem evidente isso, assim. Inclusive a diferença dos cartões dele, né? Que o cartão do Nathan abre todas as portas. E o do Caleb tem portas que ele abre, tem portas que ele não abre. Sim. E é isso, tem lugares que ele só não vai entrar. Essa cena do contrato, cara, é interessante que ali o Nathan utiliza meio que um lado manipulador dele também. Porque o Caleb fala, olha, eu tô lendo esse contrato aqui, mas esse contrato não me parece muito padrão. Daí ele fala, realmente não é muito padrão. Daí ele fala, se tu não quiser assinar, não assina, cara. A gente pode passar a passa 7 semana dias aqui bebendo. jogando sinuca, e daqui uns anos tu vai ver o que tu perdeu e tu vai te arrepender pra sempre, né? E ali meio que ele manipula com esse lado da ambição humana, da grandiosidade, sabe? Da ambição por ser alguém grandioso, por marcar seu nome na história, né? Que é uma coisa que eu acho que o filme fala também, né? Dessa ambição. Sim. E eu acho que Apesar de que, na melhor das hipóteses, o Caleb vai ser o cara que tava ali. Ponto. Ninguém vai lembrar dele. exato. Mas Exato. Daí a gente é apresentado pra quarta personagem do filme, a Kyoko, que... Eu tenho problemas com essa personagem profundos. Nossa. Ela é apresentada, ela é asiática, não fala. Acho que na primeira cena ela já tá servindo um jantar pra eles estão comendo um sushi. Eu morrendo de inveja, porque é uma bandeja gigante de sushi pra 2 pessoas. Sim. E o Nathan é super grosso com ela derruba o negócio, ele... não sei o quê. Xinga ela. Essa personagem super humilhante. Perturbadora, cara. Eu fiquei, assim, perturbado com a objetificação dessa personagem, cara. É chocante. É chocante. É uma personagem que está ali para servir ao cara e nada mais, assim. E uma coisa que vale ressaltar. Esse filme é interessante. Revisitar esse filme, tu perde algumas coisas, né? Algumas novidades. Porque quando a gente vê esse filme pela primeira vez, a gente não sabe que ela... Bom, depois tem um spoiler, né? Mas eu vou falar. Ela é uma robô. Pode falar. A gente tá... Ela é uma robô. A gente não sabe isso. Pra mim, continua sendo chocante igual. Mas, tipo... o espectador ainda não sabe que se trata de uma robô. Mas a gente desconfia, né? A gente desconfia. Não é aquela personagem que nos é apresentada e a gente, tipo, pensa... é um humano. Pelo menos pra mim, assim, quando eu assisti, eu pensei... ela pode ser uma humana, mas ela também pode ser uma ciborgue. Eu acho que fica um pouco sempre essa dualidade no ar ali, né? Porque até pelo Nathan ser um cara muito... praticamente um ermitão, assim, né? O Nathan é um cara que só interage com as criações dele, né? Ele só interage... Ele não sabe... Assim, ele não sabe interagir, né? Seja com inteligência artificial, seja com outros humanos. Mas antes do Caleb chegar, ele só tá interagindo com as criações dele, né? Tanto seja com outras inteligências artificiais, quanto com a casa dele, né? Sim. Eu lembro que desde a primeira vez que eu vi, eu não comprei nunca que a Kyoko fosse humana. Pra mim, ela sempre parecia o robô. O jeito da atuação, tudo. Não sei. Sim. Não, mas o filme deixa essa dúvida, né? Não te dá essa certeza. Mas eu acho que, assim, ele tem esse questionamento de, tipo... Como eu falei antes, o que é a vida, né? Tipo, se a vida não depende de um corpo biológico, né? Dos nossos órgãos e tal, como eu falei antes, aquilo ali é uma vida também, é uma consciência, entendeu? E ela está sendo objetificada totalmente pelo cara. Então, tipo, é chocante, entendeu? É muito chocante. Isso tem uma matéria que eu li da Wired, que é... Ex Machina has a Fembot Problem, que é uma autora que entra bem a fundo nessa parte de objetificação e tratamento de mulheres nesse filme. Assim, eu não vou defender o Alex Garland, mas a justificativa que ele dá é que os androides do filme, nenhum é, na verdade, uma mulher. São inteligências artificiais que têm roupagem de mulher, por assim dizer. Que não seriam representações femininas de verdade. Mas, cara, se o teu filme tem só essas 2 personagens, elas não têm interesse nenhum, elas não falam entre si. Tipo, a gente acaba descobrindo um pouquinho mais da Eva depois, mas é muito pouca coisa. Eu vi uma entrevista do Alex Garland, onde ele fala que uma das coisas que ele queria tratar nesse filme era a objetificação da mulher. Mas daí, assim, também não sei, sabe? Não sei se realmente foi... Ele tratou fazendo, no caso. Exato, sabe? Essa é a discussão, assim, eu não sei se foi uma coisa que ele realmente quis mostrar isso e discutir isso, ou se ele só fez isso, sabe? E depois disse, quero discutir sobre isso.
Não, ficam, Eu acho que me o filme parece é muito... que ficam meio uma coisa meio no meio do caminho, assim, sabe? Exato, e isso aí, esse é um problema, né, cara? Ficar com esse tipo de abordagem, desse tipo de tema, tu ficar no meio do caminho já é um problema. É. Eu acho que se o propósito fosse que as inteligências artificiais não são representações de mulheres, então não dá corpos femininos pra elas. Mas... Se fosse um androide homem, como tu resolveria essa história? Porque é tudo baseado na atração do Caleb sexual por ela, assim, é uma coisa meio... Mas isso que tu falou agora dessa declaração do Alex Garland, que pra ele eram androides, não eram, tipo, poderia ser tanto androide com uma aparência feminina quanto aparência masculina. Eu não sei se essa teoria se sustenta, né? Porque tem uma cena ali que o próprio Nathan fala pro Caleb que ele criou a Ava para ser uma mulher. Assim, eu acho um pouco a declaração dele vai um pouco contra o que o filme diz, né? Porque o filme é bem explícito nesse sentido de uma ciborgue, né? Você tá dizendo que tá falando de uma mulher. Daí, conforme o filme vai avançando, o Caleb vai ficando cada vez mais cauteloso em relação ao Nathan, que ele bebe um monte toda noite. E daí ele trata a Kyoko e a Ava horrivelmente mal. Tem uma cena que o Caleb vê ele rasgando um desenho que a Ava fez, que ela mostra pra ele depois, que é dele ali, né? É pra ser um retrato do Caleb, aquele desenho. Eu entendi assim. Sim. Daí conforme o filme vai avançando, eventualmente o Nathan revela pro Caleb que ele vai, depois desse experimento, vai formatar, por assim dizer, a Ava e apagar as memórias dela pra resetar e instalar as próximas atualizações de software e tal. E o Caleb ali começa a dar sinais de que, eu não acho isso legal, acho que vai estar matando uma pessoa se fizer isso, basicamente. Uhum. Daí ali o Caleb, de noite, meio que encoraja o Nathan a encher a cara e aproveita a brecha pra ir bisbilhotar na sala dele e acaba vendo umas imagens perturbadoras do Nathan interagindo com androides anteriores, que é uma sequência punk, assim, pesada. Parece ele carregando corpos. Sim, destruindo androides anteriores. Ele constrói uma androide que tem corpo perfeito, mas ela não tem roupa nenhuma nem nada. E daí ela começa a querer sair da sala e bater na parede até quebrar os braços. Uma cena realmente forte. Eu acho que essa parte aí meio que fala dessa irresponsabilidade do Nathan com as criações, digamos assim, as criações dele. Porque, assim, se ele tá com essa pretensão gigantesca de criar vida artificial, ele tem que ter a noção de que são vidas, né? E olha o que ele está fazendo com essas vidas, né? Mantém em cativeiro. Mantém em cativeiro. Inclusive, tem um paralelo ali com a alegoria da caverna de Platão, né? Que são as pessoas acorrentadas na frente da sua própria sombra, né? Que no caso ali a caverna seria aquela salinha que a Ava fica, né? E aí a pessoa tem que ter a consciência, né? O senso crítico para sair dali, né? Porque senão ela vai acabar pensando porque tudo que ela conhece é aquela sombra, aquela caverna, ela vai acabar pensando que ela é a própria sombra, né? Então, aquilo se torna a realidade da pessoa. Exato. E então é sobre isso, né? E a Ava acaba tendo que desenvolvendo esse senso crítico também como um instinto de libertação, né? Porque ela está sendo ali mantida em cativeiro, né? Se ela tem essa consciência de quem ela é, de onde ela está, ela sabe que ela está sendo mantida em cativeiro, né? Então ela tem que ter esse senso crítico. Total. E daí, ali, acho que em seguida dessa sequência, daí o Nathan encontra a Kyoko no corredor e ela arranca um pedaço de pele, assim, e revela que ela é um robô. E também é uma cena pesada, o Caleb, a reação dele é de horror total. E agora, assim, um aviso rápido, vão vir descrições agora de automutilação. O Caleb começa a achar que ele mesmo pode ser um androide e na verdade, ele mesmo ser a parte do experimento. E daí ele pega uma navalha e se corta pra descobrir se ele é humano mesmo. Então... Mas de fato ele é humano. Sim, que bom, sai sangue. Que bom que tocou nessa cena, porque eu vou dizer que se eu tenho uma bronca com esse filme, é essa cena específica. Essa cena que eu menos gosto no filme todo. Essa cena é minha favorita do filme. Sério? Eu tô no meio do caminho, cara. Essa cena me incomodou muito, porque eu achei que, em primeiro lugar, eu achei uma atitude pro Caleb um pouco forte demais, porque até ali ele é um personagem que ele se controla, é um personagem contido, sabe?
E eu acho que toda essa coisa dele realmente se ferir ali a ponto de sangrar muito pra ver se ele é um androide ou não, eu achei muito acima da média, assim, sabe? Eu achei muito acima do necessário. Ele resolveria isso, sei lá, cortando um pouco o dedo dele, sabe? Ou, sei lá, um pouco, sei lá, do joelho, alguma coisa assim. É, assim, E, e, a, e a forma que a cena é filmada, construída, pelo menos pra mim, quando eu assisti, me pareceu que ela quis ficar um pouco no meio termo de tipo, será que isso aqui tá realmente acontecendo ou será que isso aqui é tipo um pesadelo do Caleb? Tipo, um sonho dele. Eu fiquei um pouco com essa impressão, porque até uma das tomadas dessa cena, uma tomada ali do ponto de vista do espelho, né? Mas o espelho como se fosse um computador, então tu vê uns contornos na cara do Caleb como se ele estivesse sendo monitorado por um computador. E enfim, por isso, assim, eu achei uma cena muito extrema, não me pareceu condizente com o personagem do Caleb, e achei também que é colocada de um jeito muito, será que isso aqui é realidade, será que não é? E é uma cena que eu acho, comparado com as outras, eu acho meio deslocada, assim, com o resto do filme. E por fim, como eu falei antes, eu acho que o Caleb não precisaria ter esse ato, assim, tão extremo, sabe? Pra tentar descobrir se ele é um androide ou não. então, cara, sobre essa cena, essa questão dessa ambiguidade de ela ser a realidade ou não, o filme mesmo resolve depois porque o Nathan fala pro Caleb Sim. que ele viu ele tentando se cortar. Então, acaba sendo uma cena realista. Então, se era pra deixar no ar, ele deixa por pouco tempo, né? Sim. E outra coisa, cara, que eu fico pensando, olha o grau de perturbação que essa personagem tem que estar pra simplesmente ter esquecido do seu próprio passado, porque pensa bem, esse cara, ele tem o quê? Uns 30 anos, 20, Não, mas 20 é e que- tantos anos. Ele nunca se machucou na vida? Ele nunca teve um corte na vida? Ele não sabe que ele tem sangue? Ele sofreu um acidente, né? Ele sofreu um acidente, né? Mas é que todas as lembranças podem ser artificiais. Sim, Ah. eu concordo com essa teoria. Até se a gente for É? lembrar no começo do filme, tem uma hora que o Caleb, ele tá na frente do espelho, ele tá sem camisa, e a gente vê umas cicatrizes nas costas dele, né? Sim. É. Que a gente não É, entende. que ele explica ali que ele teve um acidente que depois quando ele. tinha 15 anos de idade. Exato, depois ele explica que ele teve um acidente de carro e a gente infere que aquelas cicatrizes são de um acidente de carro. Entretanto, pode ser, sei lá, de uma coisa robótica que, sei lá, implantaram nele, ou que pode ser depois qualquer uma coisa. pele artificial que foi colocada nele, porque na verdade ele é um androide, enfim. Isso, eu não apoio muito essa teoria, mas aí talvez a leitura do filme mude também, de certa forma, por uma teoria de tipo, será que o Nathan não estava querendo fazer que dois androides interagissem com eles mesmos sem um deles saber que é um androide? O que isso causaria? Isso que o Caleb começa a suspeitar, mas ali essa teoria não se sustentaria como teoria porque o Caleb descobre que ele é humano, de fato. Sim, sim. Ele sangra, ele abre, olha a própria carne, Exato. é radical. Mas eu gosto justamente por causa da radicalidade. Eu acho que é uma cena que, assim, ao longo do filme a gente vai vendo o psicológico do Caleb se desmanchando. E esse é o momento que ele chega, cara, até eu posso ser falso. Até eu posso ser um robô nesse contexto aqui. E cara, uma noia muito grande. Daí na próxima vez que ele se encontra com a Eva, ela corta energia e ele conta pra ela que o Nathan vai apagar as memórias dela. E ela sugere um plano eu não sei se ela sugere, eles conversam e estabelecem um plano do Caleb fazer o Nathan beber bastante de novo, reprogramar o sistema de segurança pra abrir as portas quando cair a energia. E daí quando a Eva cortar a energia mais pra frente, eles podem fugir juntos. Que ali ela se coloca na posição de donzela em perigo, que também é problemático pra cacete. Sim, sim. Essa personagem, na verdade, é dois estereótipos bem negativos e bem chatos, bem recorrentes, num personagem só, e me incomoda bastante também. Essa segunda vez que eu assisti me prejudicou bastante o filme. É por isso que eu não sei se a ideia do filme é realmente discutir essas questões, sabe? Ou só repetir esses clichês. Pois é, ele só repete. É. Ele não traz nada. Vamos chegar ali no final, daí a gente pode discutir mais isso, que o final é totalmente Eva. Também, antes da gente seguir adiante, na cena do banheiro, a gente vê na pia do Caleb entre as várias coisas que tem uma lata de creme de barbear, que é a mesma lata usada no Jurassic Park, que completa
a minha sensação original, o filme realmente tem referências ao Jurassic Mas Park. tu diz a lata, a marca do creme de barbear? É a mesma, não só a marca, é o mesmo design de lata. Ah, Tipo, é a mesma lata do mesmo ano que o Nedry no filme do Jurassic Park usa pra tentar roubar embriões de dinossauros no filme. E se você ouviu o nosso episódio 0, Vai saber que eu gosto um pouquinho de Jurassic Park. se você ouviu o nosso episódio 0, você entende por que o Rafael sabe qual é a marca da lata de Jurassic Park. tu se lembra qual é o nome da marca? Barbasol, claro. Barbasol, olha só. E agora a gente. E agora a gente pode zerar o contador de episódios sem referências a Jurassic Park. Ou a ideia é que em todo episódio tem alguma referência a Jurassic Park. Ah, não é tudo que vai ter. No Drive não teve, por exemplo. Não. Mas daí Não, o Nathan chega todo amigão o Caleb chega todo amigão pro Nathan. Ah, vamos tomar uma bebida, não sei o que. E o Nathan, não, eu parei de beber agora. Sim. Aquela cena é muito boa. Mas o Nathan ali já. O Oscar Isaac veja aquilo. O Nathan ali já tá desconfiado, né? Que o Caleb tá Óbvio. tramando alguma Não, coisa, ele sabe de evidentemente. Até porque o Caleb trama as coisas de um jeito. O Caleb não consegue ser. Ele não consegue fingir bem, né? Tipo, tu consegue ver que ele tá tramando alguma coisa, então fica muito evidente isso. Sim. Ele não consegue ser ardiloso. Ardiloso. E aí, exatamente. já meio que imediatamente já fala pro Caleb. Ah, eu vi. Vocês não estavam tão distraídos vendo a discussão que eu tive com a Eva que eu entrei na sala e botei uma câmera, vocês não viram. E a última conversa que vocês tiveram planejando tudo, eu assisti. Eu sei de tudo que vocês falaram. Sim. Eu vi tu te cortando pela câmera. Ele, inclusive, parece estar meio preocupado com o Caleb ali, é legal. O Oscar Isaac rouba tudo nesse momento. Aliás, a gente esqueceu, mas pra mim a melhor cena do filme é a cena da dança, onde o Oscar Sim. Isaac dança com a Kyoko uma música dance. Aquela cena, pra mim, vale o filme. É a cena mais, pra mim também... A primeira vez que eu vi já foi a cena que eu me apaixonei pelo filme. E vendo de novo também. Ela vem meio do nada, Sim, mas graças a Deus acontece porque é muito legal. sim. E os movimentos do Oscar, a coreografiazinha dos dois é muito legal. O Oscar Isaac manda bem na dança também. A Kyoko não faz feio. Robôs podem dançar nesse universo. Sim, É a fantástico. atriz que faz a Kyoko é a Sonoya Mizono. Isso. Só pra, como a gente Devia tá ter falando. falado antes, A inclusive. gente também tá falando o nome das atrizes e atores. Não, perfeito. A gente devia ter falado antes. Falha minha. Daí o Nathan joga na cara do Caleb que a Eva tá te manipulando pra fugir. E o Caleb, não, eu gosto dela, ela gosta de mim, nós vamos fugir juntos, vai ser tudo bonito. E o Nathan, não, cara, ela tá te usando. O teste de Turing, na verdade, já nem conta mais, já passou há horas, porque tu tá apaixonado por um robô e quer fugir com ela. Exatamente. Tu foi reprovado no teste. É. E daí ele fala que o verdadeiro teste, na verdade, era esse. Era que se a Eva conseguiria manipular o Caleb. E ela consegue, mostra sucesso absoluto de que ela não só é consciente da própria consciência, mas da consciência do Caleb, de como ser sedutora, e daí também é problemático, porque mulheres têm que ser sedutoras ou queridas e tal, e não é legal. E uma coisa e que também fica daí explícita nesse momento é que o Nathan, ou o Caleb, pergunta pro Nathan, mas enfim, fica explicitado que na verdade o Caleb ele não foi sorteado para ir para esse lugar, né? O Nathan escolheu ele, mas maquiou essa escolha como se fosse um sorteio, né? Então ele foi ali no perfil do Nathan, pesquisou sobre pesquisou sobre o Caleb, traçou o perfil do Caleb e viu, esse funcionário da minha empresa é o cara ideal para fazer esse teste aqui que eu quero fazer com a Eva. Então foi toda uma... Fica explicitado que desde o começo foi todo um plano elaborado do Nathan. Ele escolhe o Caleb, porque o Caleb é solteiro, é um cara, obviamente não, mas aparentemente retraído. Sim, meio solitário. Meio tímido. Sim. Que seria sensível a um androide flertando com ele. Tem uma coisa interessante sobre essa escolha dele pelo Caleb e como ele desenhou a Eva. Tem um momento no filme que o Caleb chega a perguntar pra ele: você desenhou a Eva conforme o meu perfil de busca em sites pornográficos? Ele pergunta isso, entendeu? E o filme já traz isso mais de uma vez, que é uma discussão bem importante e atual sobre utilização dos dados do usuário. Tá? Uhum. Isso é machine learning hoje em dia. Sim. E isso é uma coisa que tava há muito tempo, está sendo muito discutida, né? Que é tipo, como essas grandes corporações, ou esses grandes magnatas, sei lá, se utilizam dos nossos dados, dos dados de alguém que utiliza, sei lá, uma rede social, um serviço,
E ali nesse serviço tu tá consentindo com os termos de utilização, né? Que tu nunca lê, daí na tu real. tá... Né? É, Tu não sabe com o que tu tá exatamente. concordando. É outra coisa que é, tipo, meio assim, tipo, os caras meio que sabem que as pessoas não leem isso, né? Sim. Tipo, acabam se utilizando desses dados. E também tem essa questão da câmera, né? Os celulares têm câmera. Né? Você pode... Daí tem eu sempre achei que isso fosse meio que teoria da conspiração, que os celulares poderiam estar te gravando, alguma coisa assim. Mas eu acho que Não, isso... mas que hoje em dia os celulares ouvem tudo que tu fala e depois tu vai olhar na internet e É. bizarramente tem coisas sendo propagandeadas pra ti, sugeridas pra ti, coisas que tu não procurou na internet, que tu tava falando com alguém e teu celular registrou esse teu áudio e tá ali, sabe? É verdade. É acontece muito bastante. real, é muito real. Aliás, depois que a gente terminar esse E- episódio, eu não sei o que vai aparecer no meu... nas minhas sugestões na internet, assim. O caso mais icônico foi o Facebook nas eleições dos Estados Unidos, não sei de que ano, mas foi quando o Trump se elegeu. Que, 2016. que pare- 2016. Eu vou 16, lembrar, né? assim. Que teve aquele escândalo de Infelizmente. vazamento de dados e tal. Sim. É. Bom, aconteceram coisas parecidas aqui no Brasil em 2018, né? Não vamos esquecer também. É. Sim. Esse assunto de vazar dados ou roubar dados de pessoas para construir database de informação em 2015, para 2015, para um filme de 2015 é um discurso também bem à frente, assim, já estava ligado. Não era algo inconcebível para a época, a gente já tinha alguns dados, já tinha algumas matérias sendo feitas. Mas hoje em dia já virou uma discussão mainstream total, assim. O Ex Machina ele não se aprofunda muito nisso, né? Ele vai meio É. por cima, assim, né? É um comentário até bem breve do Nathan, mas tem isso aí numa cena. Daí a Eva corta energia, o Caleb revela que suspeitava que o Nathan estava observando e modificou o plano dele para modificar o sistema, porque o Nathan ia ouvir. É meio que uma baboseira. Plot o twist que- carbado. Plot twist do plot twist. É. O Caleb meio que dá Ali é fraquíssimo. dá um passo à frente do Nathan e a gente não esperava É. que ele fosse apto o suficiente pra fazer isso, né? Exato. Mas daí, ao invés de... Quando a Eva corta a energia, ao invés das portas se fecharem, o Caleb programou para que as portas se abrissem, né? É. Daí as portas todas se abrem, né? E a Eva sai da sala dela. Daí a Eva sai, o Nathan vê pela câmera de segurança, nocauteia o Caleb e vai correr impedir ela. A Eva, com a ajuda da Kyoko, esfaqueia o Nathan, que destrói a Kyoko. Tá, só quero fazer um parênteses. E- Eu preciso fazer um parênteses sobre essa cena, cara. Não, o Nathan assim, destrói a Kyoko, né? Não, é o seguinte, cara. A Kyoko e a Eva, elas acabam esfaqueando o Nathan. Só que eu fiquei chocado, que eu acho que elas usam uma faca guinso. Quem é dos anos 90 sabe o que são as facas guinso. Porque, tipo, parece que a pele do cara é uma manteiga, porque a faca entra Vai. com uma tal, sei lá, maleabilidade ali, a faca entra e não parece... E ela não parece estar fazendo força nenhuma, ela fica parada e Exato. ele veio na direção dela e a faca entra. Tipo, elas compraram as facas guinso lá no 011 1406. Se eu não me engano, é a mesma faca que a Kyoko usou pra fazer sushi, né? Uma faca sim. extremamente afiada. Exato. E outra coisa, o Nathan, quando ele morre, quando ele é esfaqueado, o cara é mala até pra morrer. Até morrendo, o cara é arrogante até morrendo. Porque ele sai caminhando. Inacreditável. Ele fala, ele sai caminhando como se nada tivesse acontecendo disso. Inacreditável. É. E daí simplesmente se senta. Ele cai no chão brigando com a Eva, né? E daí ele quebra o braço dela fora. Sim. Isso. E daí Isso a é antes, um Kyoko pouquinho antes esfaqueia... dele ser esfaqueado. Daí a Kyoko esfaqueia ele por trás, e depois ele, acho que destrói a Kyoko, e daí a Eva esfaqueia ele de novo. Isso. Daí enquanto o Nathan tá ali no chão sangrando, sendo mala, a Eva vai pro quarto, se conserta, pega pedaço de pele artificial e vai se disfarçando de humana. E daí quando ela vai saindo da instalação, ela passa por uma porta onde o Caleb tá atrás e o Caleb tenta falar com ela ali através do vidro. A gente não ouve nada do que ele fala e ela finge que não viu e segue a fita. Deixa... Sai da instalação, Sim. vai pro descampado que a gente viu no começo do filme, o helicóptero tá chegando ali, ela Pra buscar... troca uma ideia com no caso o helicóptero tá chegando piloto. pra buscar o Caleb, né? Mas, pra buscar o Caleb, né? mas acaba pegando ela. Mas a Eva chega ali, não, sou eu que vou sair, de boa. vambora. Sim. Daí eles vão. Sim. Daí tem o último plano que eu acho muito bonito, assim, que é os reflexos de sombra, de gente andando. A gente percebe que a Eva tá ali no meio, mostra um plano dela no meio das pessoas.
algumas pessoas passam e ela desaparece no meio da multidão. E dela conquistou a liberdade dela e ficou todo mundo pra trás. No fim, a mulher do filme acaba sendo a personagem mais inteligente, que consegue o que ela quer e se livrando da porcaria toda. O problema disso é que também é o estereótipo da mulher da femme fatale, que usa de sedução e coisas pra conseguir seus objetivos. Sim. Que também é um estereótipo negativo. E o Alex Garland podia ter sido mais criativo com isso. Eu fiquei na dúvida nesse final das Podia. intenções da Ava. Eu não sei, tipo, me pareceu assim, eu não sei se ela faz isso de deixar o Caleb lá preso por não confiar em seres humanos, ou por ela ter, sei lá, por ela não ter um bom caráter, ou por ela não confiar nos homens. Não sei, eu fiquei na Isso eu dúvida. tive uma leitura, acho que é meio em um plano externo do filme, assim, mas a minha leitura é que, na verdade, ela teria vontade de sair e interagir com pessoas como pessoa. Então ela sabe que o Caleb vê ela como um robô só. E ela teoricamente sairia dali. Mas isso assim, isso é a minha leitura pessoal, minha interpretação do filme. Mas eu vou te não é dizer- o que o texto nos Eu vou diz. te dizer que eu li isso em algum review que eu li do Ex Machina, que o motivo que ela teria deixado o Caleb lá é porque o Caleb é a única pessoa que sabe que a Ava é um ciborgue. Então por isso que ela teria deixado ele lá. O que faz sentido, né? O que faz sentido. Boa. É? Mas eu, sendo bem sincero, assim, tipo, eu acho que o filme deixa muita coisa em aberto. Até pra mim, assim, acho que o filme deixa muito a verdadeira intenção da Ava durante toda a história, pra mim, pelo menos, não fica tão evidente. Eu não sei, eu não tenho essa certeza, assim, se desde o começo ela tava manipulando o Caleb. Ou se foi algo que veio mais tarde, ou que ela, sei lá, decidiu ir embora dali sozinha porque ela viu que o Caleb talvez não fosse tão diferente do Nathan, sabe? Eu não sei se ela também no começo não tinha uma visão mais positiva do Caleb e depois ela viu, ele é só mais um homem, ele é só mais um humano. E ele quer mais ou menos o que o Nathan quer de mim. Eu acho que, em suma, eu fiquei Pode ser pensando também. que talvez esse seja um problema do filme de não definir as suas posições. Assim, Sim, de deixar sim. muita coisa em aberto, inclusive aquilo que a gente está falando, se é uma crítica, se é só a utilização das Os coisas, clichês. dos clichês, dos estereótipos, né? E essas coisas de interpretação, de deixar tudo tão em aberto assim, né? E talvez ele deveria, sei lá, firmar mais as suas posições. Eu também acho. Na verdade, assim, realmente é difícil saber durante o filme a gente não tem pra quem torcer, na verdade. Que todos os personagens estão se manipulando ou estão enganando ou tem algum interesse secundário. O Caleb, pra mim, não é um personagem simpático em momento algum. Não. Apesar, assim, eu gosto pra cacete do Domhnall Gleeson, gosto pra cacete do Oscar Isaac, mas os personagens dele nesse filme não me dizem nada. Sim. A Ava, eu tenho, assim, uma simpatia com o pouco que ela é caracterizada, no sentido de que é uma pessoa que tá vivendo sob cativeiro, sendo observada o tempo inteiro, e isso é uma porcaria. Sim. Mas eu também não sinto que eu conheço ela. Tem, assim, fragmentos de uma personalidade que a gente fica sabendo, que ela fala que quer ir pra uma parada de semáforo, ver as pessoas passarem. Um cruzamento. Isso. Eu concordo. Eu acho que é difícil, assim, tipo, se relacionar um pouco com os personagens desse filme, assim, principalmente porque a maioria são muito antipáticos, né? A Eva eu não acho antipática, mas Né? tanto o Nathan quanto o Caleb são, assim, e como o Alexandre falou antes, eu acho que o filme peca um pouco nesse sentido de, tipo, não definir melhor algumas coisas, assim, sabe? Eu sempre, olhando o filme, eu sempre sinto um pouco que ele deixa muita coisa no ar, assim. E eu também saí um eu pouco concordo. Eu saí um pouco com a sensação, revendo o filme semana passada, que foi um pouco a mesma sensação que eu tive quando eu assisti o filme pela primeira vez. Que eu acho que é um filme, em parte, um pouco superficial, assim. Eu acho que ele tem questões ali, mas ele não pega essas questões na mão e diz, eu vou me aprofundar aqui, sabe? Eu acho, em parte, assim, em alguns momentos é um filme um pouco blasé até. E que, pra mim, assim, sendo bem sincero, eu acho que se tem um pecado, o pecado maior que um filme pode cometer pra mim é ser blasé. Então, acho que em alguns momentos é um pouco assim o filme, sabe? Ele não admite, eu vou tratar disso e vou até o fim, sabe? Ele fica meio que em cima do muro, assim, um meio termo.
Talvez se ele E- definisse um foco entre, por exemplo, essas coisas que ele fala sobre objetificação feminina, sobre utilização dos dados do usuário, e principalmente sobre esse. Se focasse, por exemplo, nesse poder, dessa ganância, nessa ambição pelo poder tecnológico que esses bilionários têm, e desse mais um foco nisso, né? Talvez fosse, Sim, fosse exato. melhor. Entendeu? Exato, perfeito. Eu concordo completamente. Eu acho Se ele só pegasse o personagem do Nathan, por exemplo, como uma opção de caminho, vamos falar sobre como pessoas super ricas fazem o que elas quiserem e controlam o que elas quiserem. Mas também não vai exatamente por esse caminho, assim, né? Eu acho, e até acho assim, acho que se a personagem da Eva é estereotipada, eu até chegaria ao ponto de dizer que o personagem do Nathan e do Caleb também são meio estereotipados, sabe? O Nathan também é o CEO ambicioso e mala, e o Caleb é o programador meio tímido e meio desajeitado. Concordo, sim, ele lida com esses estereótipos direto. O único contraponto que eu faço daí é que, pelo menos para esses personagens, ele dá uma personalidade, dá outros interesses, eles têm conversas. Sim. A gente conhece eles melhores como pessoas. Tipo, se tornam personagens com 3 dimensões que a gente possa dizer, eu conheço alguém assim, apesar de ser um estereótipo. Tudo bem, mas eu acho que eu acho que daí isso aconteceria naturalmente, entende? Tá, eles conversariam e tu saberia mais sobre a personalidade deles, e, enfim. Exato. E daí fica também evidente o quão pouca atenção ou interesse o filme tem na Eva, porque o filme é estruturado em cima de conversas com ela, e ao fim e ao cabo, as conversas a gente acaba descobrindo mais sobre o Caleb do que sobre ela. Certo que no texto do filme isso faz parte da manipulação dela, digamos assim, mas também não desenvolve o personagem, não vai pra um lado, realmente. A personagem que a gente... Ele tem aquelas cenas de alucinação dela, que ela se vê... Alucinação não, mas de sonho, eu acho, que ela se vê fora do complexo, andando Sim. na mata ali na volta, que também eu não sei qual é o propósito. É verdade. Fica bem solto, Fica pra mim. bem solto. Eu acho que eu concordo contigo, assim. Eu acho que a personagem que a gente acaba menos conhecendo é a personagem da Eva, né? Né? Mas só pra não deixar Sem passar. contar a Kyoko, né? Sim, Assim, sem contar que... Exato. Só pra não deixar passar, eu acho que vale ressaltar. A gente falou do Oscar Isaac bastante, mas eu acho que vale ressaltar o trabalho da Alicia Vikander aqui nessa personagem. Porque Claro. eu acho um trabalho difícil, cara, porque ela tem que transmitir emoções por um modo comportamental que não é usual, tá? Que não é um modo humano, e ela não pode também parecer estereotipada, aquela coisa robótica, tipo, eu sou um robô, eu falo assim, Eu sabe? me movimento desse jeito meio mecânico. Então fica... ela teve que criar uma movimentação ali. Tem até uma curiosidade que parece que ela não pisca, ou tipo, pisca muito pouco durante o filme inteiro, né? Então, tipo, tinha essas peculiaridades de gestual e movimentações, e ela ainda tinha que passar uma certa emoção, né? Então acho que ela fez bem. Muito bem. Ela é a personagem que tem que atuar com a maior maquiagem, roupa, Sim. efeitos especiais em cima dela. Sim. E ela se vê muito bem. Ela também é uma da personagem mais, por assim dizer, que passa mais humanidade e compaixão no filme inteiro. Sim. Vale ressaltar os efeitos desse filme, né? Eu acho que é um filme que não é de tão grande orçamento, né? 10 milhões. Não, ele é 10 médio. Acho que é 10 milhões de libras ou 15 milhões de Baixíssimo libras. orçamento. Sim, muito orçamento bem baixo. Quer dizer, para um filme... Exato, para um filme de escala grande, né? Enfim, alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Sim, cara, eu tenho uma sessão de curiosidades sobre esse filme que eu queria apresentar. Vambora, então. Eu tô Vamos curioso lá, sobre esse vamos lá. filme. Opa, tô curioso também. Tá, eu só queria dar os créditos aqui, que eu peguei, achei muito interessante, são 10 curiosidades sobre o filme, 10 coisas que você não sabia. É do site momentumsaga.com, tá? Muito legal, achei são curiosidades. Curiosidade 1. Suécia. Apesar de ser estrelado pela famosa atriz sueca Alicia Vikander, o filme não foi exibido nos cinemas do seu país, pois consideraram o filme de baixa qualidade e com pouco potencial para salas de exibição. Uau. Curioso. Uau! Ok. Governo sueco metendo moral. A próxima curiosidade. Caracterização. Oscar Isaac se inspirou em Bob Fischer. Bob Fischer, se eu não me engano, foi um famoso enxadrista, jogador de xadrez. Sim, eu vi uma entrevista dele que ele diz isso também, que se baseou no Bob Fischer. E em Stanley Kubrick, para a sua caracterização de Nathan.
Explica o lado A malo. barba de Kubrick também inspirou a barba do Nathan. Só complementando a informação do Alexandre, o Oscar Isaac também nessa entrevista ele disse que ele, até o próprio gestual um pouco do Kubrick, ficar com os óculos na beira do nariz e olhar de um jeito meio encurvado, ele também pegou esse gestual e verdade. levou pro Nathan. Mas... Agora, uma outra curiosidade bem interessante. Noruega, a casa de Nathan, onde o enredo se passa quase que integralmente, é o Hotel Juvet Landscape, em Alstad, na Noruega. Então já é o segundo filme seguido que a gente fala que se passa em um hotel, porque o Drive também tinha várias... As Sim. locações eram no hotel. Outra curiosidade. Bíblicos. Os 3 personagens têm nomes bíblicos. Ava é uma forma de Eva, a primeira mulher. Nathan é um profeta da corte do rei Davi. E Caleb era um espião enviado por Moisés para avaliar a terra prometida. Ó, Essa eu não tinha pegado, que eram 3 nomes justo, bíblicos. não tinha também. ó. Eu não li a Bíblia, então pra mim é tudo novidade. Blue Book. Blue Book. O nome da empresa de Nathan, a Blue Book, é uma referência ao The Blue and Brown Books de Ludwig Wittgenstein, uma série de ensaios filosóficos feitos pelo autor entre 33 e 34. Wittgenstein é um filósofo, né, bem conhecido. Uhum. Mas Blue Book também certamente que também é uma referência ao Facebook como... Não, acho que não, Sim. acho que não. Acho uma informação Sim. equivocada de Não? vocês. Não, acho que não. É sutil a referência, né? Muito sutil, muito sutil. Aí a próxima é a Caverna de Platão, que inclusive eu li aqui para... Já falou. Eu vi vi que tinha essa referência e falei durante o episódio, que uma das cenas finais é que a Eva anda em meio às sombras de pessoas que depois tomam forma, que é uma referência à alegoria da Caverna de Platão. Uhum. Ah, pode ser assim. Até porque naquela cena simboliza que ela imaginava aquelas pessoas e ali naquele momento as pessoas se tornam uma realidade pra ela. Faz sentido. Gosto. Outra curiosidade, pisca-pisca. É o que eu falei agora há pouco, que a Alicia Vikander não pisca durante o filme. Uma forma de ressaltar a artificialidade da sua personagem. Ah, deve ter sido difícil gravar esses takes. Deve. E a Meu última Deus. a última curiosidade aqui, segundo Garland, diretor do filme, a ideia para Ex Machina surgiu quando ele tinha cerca de 12 anos de idade. Foi quando começou a estudar programação no computador que ganhou de seus pais, e ele acreditava que o seu PC apresentava consciência algumas vezes. As suas ideias foram discutidas anos depois com um amigo especialista em neurociência, e esse amigo alegava que as máquinas nunca poderiam se tornar conscientes, né? Outra grande inspiração para ele foi o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ah, E é isso. O que já se conecta diretamente com o Oscar Isaac, usar um pouco a figura do Kubrick como inspiração pro personagem dele, né? Né? Bacana, bacana. Com a diferença que o Hall não é sexualizado no filme dele, né? Sim, sim. No filme do Kubrick, né? Sim, sim. Pô, cara, eu pensei em 2 obras que meio que se conectam com esse filme. Ah, não. Tá, beleza. Opa, Mas peraí, antes nós temos... Diga. Se a gente diria pras pessoas se elas querem ver esse filme ou não. Alexandre, Cara, eu acho que vale ver. Vale ver. Eu acho que tem coisas interessantes no filme, mas é o que a gente falou, entendeu? Não é um filme perfeito, tem os seus problemas, a gente falou sobre eles ali. Mas eu acho que é interessante. Tipo, os efeitos são interessantes. Essa discussão, se a gente focar melhor nessa discussão da ambição pelo avanço tecnológico sem desmedidos, inconsequente, né? Suscita esse tipo de reflexão. Eu acho que vale a pena ver com ressalvas. beleza. Leonardo, não, eu recomendaria também que o pessoal assista esse filme, sem dúvida. Acho que sim. Assistam. Assistam porque eu achei um filme que eu, pessoalmente, não acho um excelente filme, mas acho um filme que suscita discussões, assim. Então, sim, assistam. eu assino com os relatores. Acho que é um filme que tem problemas, mas vale ver, vale a discussão. Eu acho que mesmo que ele tenha esses problemas, ele levanta conversas que são boas de se ter e importantes mesmo assim. E também não é o pior filme do mundo nesses aspectos. Então, Não, claro que não. Mas só complementando o que tu falou, ou complementar o meu comentário, na verdade, que quando eu vi o Ex Machina em 2017 pela primeira vez, eu saía, acho que até um pouco, de certa forma, decepcionado, assim, depois do filme, porque tinha uma hype muito grande ao redor do filme, naquela época.
E eu saí um pouco sem entender essa hype toda, e agora revendo o filme esse sentimento continua, assim, eu não entendo essa adoração tão grande que tem pelo filme, né? Não que assim, não que não se possa ter uma adoração. Ah, eu não acho que sejam filmes tão adorados assim. Eu não, quando saiu, meio que foi teve uma hype, assim, sabe? Teve uma febrezinha ao redor do filme. E eu, assim, não tô dizendo que não pode ter, evidentemente, né? Cada um tem o seu gosto, mas eu continuo não conseguindo entrar nessa adoração do filme, digamos assim. Também voltando pra aquela questão, outra coisa que é muito estranha é na época do lançamento do filme, uma das campanhas de marketing nos Estados Unidos foi de colocar a Eva no Tinder. Ah, Sério? pá. É, Complicado, que é uma complicado. coisa Nossa. terrível. Bah. Sério isso? Seríssimo. Meu Deus. De novo, leiam a matéria do Wired, Ex Machina Has a Nossa. Fembot Problem, que fala sobre isso e entra bem mais a fundo em várias coisas dessa leitura sobre os personagens femininos. É muito interessante, vale a pena ler. Eu tinha gostado bastante desse filme quando eu vi a primeira vez e revendo não foi um filme que envelheceu tão bem, assim. Acho assim, várias coisas me deixaram mais desconfortável de uma maneira não positiva. E as coisas que ele se propõe a deixar desconfortável ainda funcionam. E acho que é por isso que vale a pena ser visto. Mas, sim. em linhas gerais, é um filme que decaiu um pouco no meu conceito. Uhum. E também acho que a gente podia recomendar para as pessoas 1 ou 2 filmes que tenham a ver ou que tenham tematicamente a ver. Eu gostaria de recomendar... Na verdade, são 2 séries. Mas é um episódio específico do Black Mirror, que também é com o Domhnall Gleeson, que é Be Right Back, que ele é o namorado da personagem da Hayley Atwell, e ele sofre um acidente e morre, e o episódio é ela se relacionando com uma inteligência artificial baseada nele. E, é um filme assim que lida com, obviamente, um assunto fortíssimo, mas é muito bom. Quando acabou o episódio, eu chorava. É um dos melhores episódios do Black Mirror, meu segundo favorito, talvez. E também gostaria de recomendar a primeira temporada do Westworld, que também lida com inteligências artificiais que tem que performar funções masculinas e femininas, nesse caso. Se aprofunda melhor nesses assuntos. E se tu gosta de androides existencialistas, é uma boa série. Mas só a primeira temporada, a segunda e a terceira meio que se perdem bastante. Alexandre, quais são as tuas recomendações? Então, cara, eu tenho 2 recomendações totalmente diferentes. Uma Ótimo. é um livro. Na verdade, é um livro e tem vários derivados, né? Que é impressionante como a Mary Shelley, nascida no século XVIII, escreveu Frankenstein no século XIX e ainda é referência para muito filme de ficção científica, incluindo o Ex Machina, né? Na verdade, o próprio Frankenstein já tem influências da mitologia grega, né? Que é bem mais antiga ainda. Mas, assim, essa é uma recomendação lógica. E outra é um jogo de videogame chamado Detroit Become Human, tá? Excelente esse jogo, eu já acabei algumas vezes. É um jogo que se passa no futuro, numa sociedade em que os androides são realidades, os robôs humanoides são realidades, só que eles são utilizados assim como são propriedade dos seres humanos, né? Só que a tecnologia está tão avançada que eles têm consciência. Então é um tema bem parecido com o filme que a gente estava falando. E então eles tomam essa consciência e eles começam a lutar por direitos, né? E no jogo tu controla 3 androides, e é aquele tipo de jogo estilo Heavy Rain, que é um jogo meio filme, Sim. assim, que as decisões que tu toma influenciam no destino da história. E é muito interessante. Inclusive o Heavy Rain a gente jogou junto e a gente acabou junto esse jogo. Exatamente. Foi uma experiência memorável. Inclusive o Detroit é do mesmo diretor e estúdio, Quantic Dream. Sim. Quem sabe um dia a gente faz uma live jogando Detroit. Tô jogando aqui a ideia, tô jogando. No meio do episódio tô dando pauta aqui. Tá instalado no meu Play 4 e até hoje eu nunca botei o jogo. Vale a pena. Leonardo, que indicações tu tem pra dar pra gente? Recomendo um filme de 2018 chamado Upgrade, com o Logan Marshall Green, que se passa no futuro. Ele é um cara que não curte muito tecnologia, mas ele acaba tendo que se aliar, digamos assim, a uma inteligência artificial que está conectada no corpo dele e meio que dá superpoderes pra ele. É bem legal esse filme, cara. Eu tava, assistindo TV um dia, por acaso de noite, começou esse filme, eu assisti, recomendo altamente, assim, Upgrade, de
de 2018. É tipo Venom, só que tecnológico. É tipo Venom, só que tecnológico, exatamente. Com um cara que aliás, o Logan Marshall Green acha um cara muito parecido com o Tom Que é Hardy idêntico também. ao Sim, Tom Hardy, é. exatamente. Já assistiu esse filme? Upgrade? Já. Eu não gostei tá muito, achei uma porcaria. Sério? Como assim? Eu gostei. Agora eu não lembro porquê, mas eu não gostei muito. Quando Eu gostei, eu achei uma grata surpresa. E chegamos ao final de mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Por favor, nos sigas no Twitter, em @queroverpodcast, no Instagram, em @Eu Quero Ver o Filme. Se tiver alguma dúvida, questão, sugestão, por favor, nos mandem perguntas, qualquer coisa, no e-mail euqueroverofilme@gmail.com. Por favor, nos avaliem no app de podcasts. Eu acredito que a gente é um podcast 5 estrelas, mas eu sou suspeito pra dizer, não sou eu que tenho de dizer. Vocês podem me seguir no Twitter, é @Rafael_Coelho, Alexandre, @AL_Rossi. e Leonardo. @Léo Wittmann, WI2Ts, MA2Ns. E até daqui a 2 semanas, eu vou deixar vocês com uma mensagem de despedida que eu espero que não seja tchau, tchau. Alexandre, É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. eu falo o título como ele é apresentado no Netflix. A inteligência artificial, uma coisa assim, né? Ex-máquina. X_máquina instinto artificial. Instinto artificial, é. Acho que o underline não precisa, né? É como tá escrito. Não, eu só... Não sei. Tanto faz, tu que sabe. Só ex-máquina, instinto artificial. A descrição do Netflix é tão boa que eu botei aqui pra falar hoje. Mas se tu for usar a Eu nem descrição do percebi. Netflix, fala que é a descrição do Netflix, né? Ah, sim. Não te preocupa. Não... Essa obra de arte eu não vou roubar deles sem dar o crédito necessário. Assim, as sinopses da Netflix são muito bem escritas. Uma bela guerreira luta contra zumbis e tenta sobreviver. Que filme é esse? Resident Evil. Ah, mas o que eu já vi de bizarrice de legenda da Netflix, cara, de coisa esquisita. Eu só tô faceiro que o HBO Max finalmente alinhou a legenda deles pra Sério? ficar no meio da tela. Ah, cara, que coisa chata era aquilo. Ficava no canto esquerdo, tipo, oi? Eu tô tentando... Não, às vezes ficava em cima, às vezes embaixo, ela ficava mudando, cara. Totalmente desalinhada. Tchau, pessoal! Até mais, pessoal, e até a próxima. Por que a gente não acaba com uma frase de impacto? O meu cartão abre todas as portas. O seu só abre umas.